Bem, se você não conhece Aventura com os Kratts, ela foi uma das melhores animações que a Discovery já fez. E sem medo nenhum, eu digo que é a melhor sim. E possivelmente uma parte do meu público conhece e outra não. Por conta dessa animação ter sido lançada em 2011. No caso, há 14 anos. Mas possivelmente muitos vão conhecer os personagens principais por outra série, Zubumafu. Pois é, Marty e Chris, os dois apresentadores dessa série, cresceram em Nova Jersey e juntos criaram vários programas, como o Zubumafu, Kratts Creatures, que foi lançado em 1996, onde eles tinham contatos mais próximos com as criaturas e respondiam várias dúvidas das crianças que assistiam o programa. Eles também fizeram Be The Creatures, que era uma série mais séria deles, sendo algo mais narrativo, como o próprio Discovery Channel mesmo. Porém, eles também iam até os locais e apresentavam o bioma, e viam os animais mais de longe, na sua natureza mesmo, e ensinavam e explicavam sobre diversos animais, sendo uma aventura pela região. E claro, sempre com os dois irmãos juntos. E eles em 2011, com todas as suas experiências apresentando programas educacionais ligados à natureza, eles basicamente juntaram todos os seus programas e todas as partes boas deles em uma coisa só: uma animação. E essa série era incrível, onde cada episódio era muito bem montado para a trama, apresentando vários animais de diferentes países, onde além dos personagens principais, os dois irmãos, Martin e Chris, tínhamos uma equipe com eles, já que a animação tinha uma história onde eles adicionaram elementos fictícios para deixar a série mais divertida e dinâmica, onde tínhamos a Aviva, que é a terceira comandante da tripulação, e o quanto que eu tinha crush nela quando criança não tá escrito, sério mesmo. Ela era super inteligente, tomava as rédeas das situações, sempre inventava algo na hora para os dois irmãos, e também dava uma bronca nos rapazes quando necessário. Enfim, ela é engenheira biomecânica, e a criadora das invenções que os irmãos usam na série. Por exemplo, a nave que eles voam pelo mundo, que é a Tortuga. Sim, esse é o nome da nave. E as armaduras de poder, ou trajes de poder, que são os que os dois irmãos usam para se transformar na série. Sim, um dos elementos mais criativos da série, na minha opinião, foi isso: trajes de transformação, onde eles precisam de um disco com o código genético das criaturas, e eles colocam um disco no peito, e depois eles precisam tocar na criatura para fazer a transformação. Tanto que eles podem se transformar em qualquer ser vivo do reino animal. Tipo a grama. Sim, grama. Mato. Que, pra quem não sabe, plantas são sim animais, ou seres vivos. E voltando aos personagens principais, temos também a Cookie, que ela é a garota do TI da tripulação, se conectando com dados, fazendo buscas e análises para o grupo, onde sua principal função é administrar os sistemas de comunicação da Tortuga. E o último membro sendo Jimmy, que é o piloto da nave, e o operador do teletransportador da nave. E claro, como eu falei, o programa teve que adicionar coisas novas para ser diferente. Então aqui na história também temos vilões, como o Zack Varmitek, que é um dos principais vilões. Ele é um inventor genial e engenheiro de robótica, e por algum motivo ele queria construir robôs controlados por animais, ou utilizando animais para isso. E os propósitos deles com esses robôs eram coisas mais fúteis, como ajudar ele com coisas que ele não gostava de fazer, ou assustar crianças, desmatar florestas para construir prédios, mansões e estacionamentos. Tem até um episódio que conta o motivo de por que ele odiar tanto os irmãos Kratts, onde eles se conheciam desde a infância, e desde pequeno Zack tentava usar os animais e torturá-los para seu benefício ou invenções, e os irmãos Kratts sempre o impediam. Então ele criou um ódio sobre eles, e mais ainda pelos animais. E ele também tem um ódio ou rivalidade com a Aviva. Eles se conheceram em um acampamento de ciências, onde ela tinha várias competições de invenções, e a Aviva sempre vencia ele. Na série também tínhamos o Gaston Gourmand, que é um chefe de cozinha maluco que usa animais selvagens como ingredientes em seus pratos. Ele usa diversos utensílios de cozinha para lutar, e ele tem um paladar e faro tão aguçado que somente com um cheiro ele consegue saber onde está o animal ou qual é o animal. Também temos uma estilista, no caso, Donita Donata, que ela tem gostos peculiares por moda, onde ela quer pegar os animais e transformá-los em roupas ou acessórios para vender. Ela via sim a beleza nos animais, porém ela via de outra forma.
tendo um ego muito alto e sendo bem apática. E claro, temos alguns outros vilões, porém uma coisa legal que eu acho sobre eles é que todos são muito coerentes com a realidade, com realmente tendo pessoas que são desse jeito e que fazem esse tipo de ação em todo lugar no mundo. E uma das coisas que mais gostava do desenho era a variedade de conteúdos apresentados nos episódios. Em um episódio eles estavam na África com leões e no outro no meio do oceano com tubarões e orcas, tendo até mesmo episódios no Brasil, mostrando a fauna e a flora. E eu adoro isso. Eles exploram e explicam não só sobre os animais, mas também sobre os habitats e as regiões que eles vivem, o que comem e fatos curiosos sobre eles, como no episódio das onças pintadas. Isso faz parte da genética da onça. Cerca de 1 entre 16 onças é preta, então há uma chance de 5% de você ativar uma versão preta do super traje de onça. E algo que era muito legal para um desenho da Discover era o fato que o desenho não tinha medo de mostrar a natureza como ela realmente é, colocando, quando necessário, um animal caçando sua presa. E os combates eram sim realistas, no sentido de como era realmente que aquelas criaturas faziam na vida real. Claro, sem a parte do sangue, né? Sim, a natureza é assim. Pode parecer cruel para nós humanos, porém isso é o ciclo da vida. Cada um precisa do outro na cadeia alimentar. Não fiquem romantizando a natureza só porque os animais são lindos, engraçados ou fofinhos, sei lá. A realidade do mundo animal é essa. E nós não temos o direito de intervir ou atrapalhar esse ciclo, com isso podendo resultar em uma extinção em massa de diversas espécies que depende uma da outra. Esses desenhos fizeram muito parte da minha infância e influenciou muito nos meus gostos sobre animais e sobre biologia, sendo um dos fortes motivos de eu amar tanto essa área dos estudos. E claro, não foi só essa série ou só os irmãos Kratz que fizeram eu gostar tanto disso. Diversos outros filmes, séries, programas de TV que me fizeram amar tudo isso. E também, uma das maiores influências de todas, é claro, Richard Rasmussen, o maior ícone de biologia no Brasil, na internet e na televisão. Até mesmo as pessoas que não conhecem ou não gostam sabem quem é o Richard, sendo ele um naturólogo, economista, biólogo, apresentador de televisão e embaixador do ecoturismo brasileiro. Simplesmente, o cara é pica. E foda-se. E felizmente, graças à internet, podemos ter diversas outras pessoas espalhando conhecimento por aí. Claro que pode ter sim alguém propagando fake news por aí, mas isso tem em todo lugar, infelizmente. Então sempre busquem fontes, encontrar fatos e a todo momento aumentar o seu conhecimento e cultura. E eu gostaria de falar também de alguns dos meus episódios favoritos da animação, como o episódio da troca de discos, onde eu adorava esse episódio, porque ele me lembrava da minha época de infância, onde eu colecionava e jogava carta com meus amigos. De diversas coisas, na verdade, onde todas elas eram falsas, óbvio, mas ainda assim era bem divertido. Onde eu tinha cartinhas de Dragon City, Clash Royale, Pokémon, óbvio, Yu-Gi-Oh!, da Marvel, da DC, e o que eu mais tinha cartas, Ben 10. Eu literalmente tenho boa parte dessas cartas até hoje, onde minha avó tinha chegado de viagem na época, e ela tinha saído do aeroporto e comprou pra mim um monte de pacotes de carta de Ben 10. E quando eu digo um monte, era um monte. Eu passei a tarde toda abrindo pacotinho de carta, chegando a pegar só repetidas a um certo ponto. Enfim, voltando. Eu gostava muito do episódio do basilisco, e era bem divertido a forma que eles explicavam sobre o animal, e como ele conseguia andar sobre as águas. O episódio do tubarão branco, o episódio da diferença entre crocodilo e jacaré, o azul e cinzento, que era falando sobre o confronto que tem entre os gaios azuis, que é a mesma espécie do personagem do Mordecai de Apenas um Show, e os esquilos cinzentos, brigando pelas nozes. E claro, o meu episódio favorito, que eu já citei no vídeo, mas não custa falar de novo, que é o das onças pintadas, que tem muitos episódios bons nessa série, sendo incrível a criatividade e a variedade de possibilidades que eles podem ter, tendo até episódios que eles viajam no tempo para encontrar tigres da Tasmânia, ou os Dodôs. Sinceramente é um desenho muito bom, tendo tido novos episódios até hoje, mais recentemente em 2024 e 2023. Um dos pontos que eu adoro também nessa série é sua animação, sendo até bem fluida para um desenho que o foco é educativo e informativo, tendo bons efeitos e também um traço muito legal, não tendo contorno nos bonecos, que é aquela silhueta preta que muitos desenhos têm nos personagens. E claro, a criatividade para as tecnologias inventadas no desenho, como as armaduras das transformações e todos os outros aparelhos usados por eles ao longo da série. Enfim, de fato é uma série muito divertida, criativa e educativa, que na minha opinião, se você é pai ou mãe, ou tem um sobrinho ou sobrinha, até mesmo um irmão ou uma irmã mais novos, coloquem eles para assistir
porque de fato é muito bom e cultural para sua criança. E uma curiosidade é que a série gerou diversos jogos de navegador e mobile, tendo um site para jogar aberto até hoje. Eu, quando criança, me divertia bastante com esses joguinhos, mesmo sendo tão simples. Bem, espero ter sido claro e o mais transparente possível com vocês, e que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a série. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por ter assistido até aqui, e agradeço demais por você ter chegado até o fim. Deixa o like, se inscreve.